A promessa foi feita. É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Foi repetida em discursos, embalada por palavras bonitas. Mas enquanto a promessa ecoa no ar, ainda existe um povo pisando na lama. Lama de esgoto a céu aberto. Falta de saneamento, torneira seca, água que não chega, dignidade que nunca veio. Um povo preso à esmola do enganador, condicionado a agradecer migalhas como se fossem conquistas. O mais doloroso não é só a miséria material, é a miséria da consciência. O que se vê se aproximando dos mais necessitados não é libertação. É uma multidão de discípulos do enganador. Pessoas treinadas para repetir mentiras. Não querem resolver problemas. Eles aprendem a apontar culpados, mas nunca a assumir responsabilidades. E quem é esse enganador? Um personagem que rodou o mundo falando mal do próprio país, enquanto vivia e ainda vive no mais extremo luxo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Um socialista de discurso, mas que usufrui os privilégios do capitalismo. A ironia é tão grande que chega a doer. Fala em igualdade, mas nunca abriu mão do conforto. Fala em cuidar do povo, mas os mantém na lama da miséria com o objetivo de se perpetuar no poder. E então surge o espetáculo do absurdo. Um dos discípulos inauguram o quebra-molas. Não são dezenas, não é um hospital, não é uma rede de esgoto, mas um único quebra-molas. E ainda faz discurso, como se aquilo fosse símbolo de progresso, como se o povo tivesse que bater palma por algo que deveria ser o mínimo. Isso não é governar. Isso é zombar da inteligência alheia. Assista. Meu povo barroquense, hoje visitando logo cedo a cidade e agora cheguei aqui no povoado do Tocó. Chamei o vereador Gerry, né, passei na minação, Curralinho, e um sonho do povo do Tocó, do Curralinho, que era a realização desse quebra-mola, já que aconteceu vários acidentes aqui no Tocó, né, Gerry? E sendo assim, dessa vez, um sonho se virou realidade. Aqui eu agradecer ao nosso secretário de Infraestrutura e deputado federal, Sérgio Brito, ao nosso governador Jerônimo Rodrigues. Se passaram 8 anos, a população cobrando, mas em 8 meses, juntos, conseguimos realizar o sonho do Tocó e evitar dessa vez os acidentes. Infelizmente já aconteceu 3 vítimas aqui nesse ponto, né, Jair? Verdade. Graças a Deus, com o nosso secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, deputado esse que nós votou, deputado de caráter bem votado. Então ele chegou, eu tive a honra, Almir, nós tivemos a honra de receber o secretário aqui nessa pista, que ele viu como já aconteceu os acidentes, ele ficou comovido com isso aí, acho que você lembra. Lembro sim. 3 acidentes, vítima fatal. Então, por isso, só tenho a agradecer, Almir, a você, juntamente com o vice que o Didãozinho. Entenda que quando os 3 poderes da República parecem atolados em corrupção, não é apenas um problema institucional. É um sinal. Um alerta vermelho piscando diante dos olhos de quem ainda pensa. Significa que o sistema deixou de servir ao povo e passou a servir a si mesmo. E quando isso acontece, existem apenas 2 caminhos: consciência ou submissão. Enquanto o cidadão comum vive de esmolas, dependente de favores, com medo de perder o pouco que recebe, o enganador e seus discípulos enriquecem dia após dia. Patrimônios crescem, privilégios se multiplicam e o discurso continua o mesmo. É para o seu bem. Mas nunca foi. A esmola não liberta, ela aprisiona. Ela mantém o povo ocupado sobrevivendo para não ter tempo de pensar.
E um povo que não pensa é facilmente conduzido, facilmente enganado, facilmente dividido. Mas aqui entra a luz. A luz começa quando o cidadão percebe que dignidade não é favor, que saneamento não é presente, que água, saúde, educação e respeito não são ideologia, são direitos básicos. A luz começa quando o povo entende que política não é torcida organizada, é cobrança constante. Acordar não é só sair gritando. Acordar é parar de idolatrar políticos como se fossem heróis. É desconfiar de discursos fáceis. É olhar para a realidade concreta e perguntar: minha vida melhorou de verdade? A história mostra que nenhum enganador sobrevive quando o povo desperta. Eles só existem enquanto há quem aceite a lama como destino. O dia em que o cidadão trocar a esmola pela consciência crítica, o medo pela lucidez, nesse dia tudo mudará. Não é hora de divisão. É hora de clareza. Não é hora de briga entre pessoas que buscam um país livre e próspero. É hora de responsabilidade coletiva. Porque um povo acordado é algo que nenhum sistema corrupto consegue controlar por muito tempo. E sim, é hora de acordar. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós identificávamos muito sempre até hoje nos identificamos muito. Muito importante, gratificante, nós temos vivido muitos anos juntos. A gente fez um bom companheirismo que persiste até hoje. Sempre fui uma pessoa de esquerda. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense. A gente fazia bastante essas ações, né? Mas era uma coisa assim meio idealista, mas fazia. No início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas. Tinham incendiado várias radiopatrulhas, explodido dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de Guararapes, em Recife, que ocasionou 2 mortes e 13 feridos graves. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do 2º Exército, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho, e ficaram feridos 5 soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis. E já haviam sequestrado 3 diplomatas estrangeiros. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Lúcia. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal digna de passagem. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas e mais de 40 deram guerras,
Em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente. O objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual presidente da República hoje está lá na presidência da República. Ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse num enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia. Os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos, e por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Isso eu quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meus senhores, não foi combate à ditadura, não, senhores. O objetivo principal foi a implantação do comunismo. No meu comando, meu senhor doutor Pantanes, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum.